At Chipotle, we also have a playlist. Guacamole as it's being hand-mashed. The sizzle of adobo chicken on the grill. The chopping of onions and cilantro. We call our playlist Real. Order now. Chipotle. For real. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. Sim, para mais um episódio 348 na sua timeline. Caramba. Persistimos, né, Wellington? Procrastinando a A derrota. gente aqui todos os procrastina dias. a derrota. A gente procrastina a derrota, né? Um abraço pro Marcos. E para o... Tamo junto. Abraço pra quem? Marcos Figueiredo que me ensinou essa frase. Marcos cara. Figueiredo. Um abraço pro Charles, que ganhou um tênis na Contabilizei. Um abraço pro Charlito também, cara. Ganhou um tênis na Contabilizei, Ganhou 10 tênis, anos, cara, né? 10 anos, cara. Parabéns aí. Baita, Charlão. Tá certo. E o que nós vamos falar hoje nesse episódio 348, Wellington? Olha, a gente vai comentar sobre o quanto que a IA vai tornar o conhecimento irrelevante no nosso futuro. A revolução artificial! Que loucura, né, cara? Depois da revolução 4.0, da revolução digital, vem aí a revolução artificial. Fica aí que... Tá bem legal. Ô Wellington, já antes de a gente meter aqui o louco aqui, começar no tema grosso, Lá ele. eu mandei pra você uma postagem Deixa eu ver que aqui. você falou que você não aguenta mais ver. Ah, tá. Uhum. Que é a carinha dos engenheiros de dados triste e os caras se sentindo todos os doutores, tal dos engenheiros de prompt, né? É, então, e o que eu falei pra Bruna que eu não aguento mais ouvir nego falar de engenheiro de prompt, cara. Eu falei, toda hora essa porra, cara. Que... Olha, com todo respeito, né? Aos profissionais da área, né? Não é contra a área, né? É contra o termo, talvez, né? É o termo. Não, aqui existe uma necessidade de a gente aprender a usar os dúvida, prompts da melhor maneira, isso é fato, mas toda hora isso aí, meu. Eu não sei, eu não achei vaga ainda, e não que eu tenha procurado, mas eu não vi ainda empresas com Não funções com engenheiro de prompt, Não entendeu? tem. Eu não vi isso. Não tem. Acho que é a habilidade que já tá sendo avaliada, mas nem como requisito, acho que eu andei vendo, sabe? Eu que tô com umas vagas em aberto aí. Você que escuta o podcast... Coloca lá, cara. Você que tá escutando o podcast e quer um emprego, só que hoje é dia 3 de julho, né? A gravação. Esse episódio vai sair dia 11 de julho, que é na outra sexta. Então, se você for no LinkedIn, no meu perfil ou no perfil da Britânia e você quiser trabalhar em Joinville como supervisor de processos, se inscreva lá. Que é isso aí, merchanzinho, ó, endomarketing, cara. Pois é. E daí, assim, o Wellington, eu acho que usar o termo, não é o tema, né, mas só pra fechar o tema lá de engenharia de prompt. Engenheiro de dados também não tem nada de engenharia, né, me desculpe, né, e nem de ciência, para lá. Pera lá, né, eu sou muito mais um estatístico pra falar que ele é cientista, antes de falar desses caras de ciência de dados aí. Mas nada contra, eu acho que tem excelentes cases, eu sou um cara que levanta a bandeira, acho que isso transforma as empresas. Mas não tanto, aí vem minha fala polêmica, nem tanto pela qualidade desses profissionais, não tô falando que são ruins, mas muito porque as empresas têm uma dificuldade enorme em trabalhar com dados. Muito grande. Sobretudo na estrutura, os dados são muito desestruturados. Quando a gente fala aí do episódio Revolução Industrial e pegando como gancho essa história aí do engenheiro de prompt e etc, acho que o que a gente está vendo e presenciando e que não tem como negar é que de fato é uma ferramenta que dia após dia é cada vez mais viável, está sendo já aplicada, embarcada em várias soluções, vide Gama, vide Goblin. Quem não conhece Goblin é um negócio incrível. Eu digitei lá, como lidar com ar condicionado descasado. Goblin, me põe aí 10 etapas de um processo para eliminar o ar condicionado descasado e o que fazer com aqueles que são gerados.
sensacional. Será que o Goblin também consegue ajudar a tirar a umidade da casa? De repente, acho que é possível, né? Mas assim, muito interessante. Foi interna, porque gente, desculpa. Foi você pega aí, porque quem mora em regiões aí mais frias aí, tava as casas aí vertendo água aí, tava uma cachoeira dentro de casa. Pois é. Eu fico pensando assim, de tudo isso que a gente tá falando sobre antigamente era uma promessa, depois virou uma coisa que todo mundo usava só em chatbot. Depois virou jargão das pessoas falarem assim, eu vou pôr uma IA nesse processo. A pessoa nem sabe o que tá falando, na verdade, a gente já fez episódio sobre isso, IA paraguaia, né? Ou seja, tem muita coisa para você fazer antes de você colocar uma IA. É fato de que as IAs precisam de um processo funcionando dentro de um sistema, precisa de dados estruturados, tudo para você conseguir os potenciais máximos dela, né? Mas uma coisa é inegável. Está transformando a questão de conhecimento. O Google, né? Vamos dar um Google. Já era o prelúdio disso. Antigamente um cara aí que fosse mais persuasão do que qualidade, e o cara fosse convincente, passava-se por cara inteligentinho. E já começou a ser desbancado pelos caras com o Google no celular. Opa, pera lá, isso que eu tô vendo aqui não é bem isso que você tá falando. Agora que a gente tá falando de IA, tá cada vez mais ágil você achar certos conhecimentos. Meu ponto de vista, não sei o seu, mas quando você dava o Google há 2, 3 anos atrás, o próprio Engine te trazia o que era mais visitado, e geralmente o que é mais pop com pouca profundidade. Hoje você consegue já embarcar dentro do próprio Google o Gemini te dando respostas que são analíticas. Então, por exemplo, eu estou querendo fazer um upgrade no meu setup. O Wellington, qual é o melhor chipset Intel? É as letras Z, B ou H para um processador de ponta. Cara, eu teria que entrar em alguns blogs Clube aí, do hardware, interpretar. Clube do hardware e tal. Cara, o Gemini já traz para você o resumo. Então isso me faz pensar, com essa frase, que de fato, o que a gente chama de conhecimento, talvez, de uma maneira mais rasa, a gente tá falando que seria as informações. Então aquele cara que é o decoreba, ele vai cada vez mais ficar para trás. Você só saber dados e informações na ponta da língua, ter uma memória fotográfica. Wellington, fala pra mim aí qual que é o melhor chipset. O Wellington na lata fala assim, são todos os Zs, classe 9 pra cima, Bino, porque eles têm uma condutividade e tal. Porra, que legal, hein? O Wellington é o especialista em chipset, temos que valorizar ele. Não preciso mais do Wellington se essa é a questão. Se for só pra isso, né? Se é só pra isso, não, porque eu posso perguntar aqui pro IA e aquele conhecimento específico começa a ficar cada vez mais fácil de acessar, e pela lei da oferta e da procura vai valer menos. Então, eu tenho um conhecimento bem avançado em secagem da madeira, que é uma coisa que mesmo em internet, em livros, tem a informação, mas não tem tudo. Mas em grande parte, se eu não tivesse um conhecimento mais avançado do que o normal, eu estaria suplantado pela IA. Em termos de conhecimento mesmo, né? Porque hoje tudo é muito rápido, né? Tudo é muito raso. Mas a IA tá ficando menos rasa, hein? Não, eu vou chegar no outro ponto. Que em algum momento da vida a gente sempre questionou o quão rasas as informações são. Sim. Porque a gente falava, não, a gente tem que ter profundidade. Mas eu tenho refletido um pouco sobre o quanto que a profundidade de fato nos ajuda. Se você colocar assim, a cada 100 problemas que você tem que resolver, em quantos você precisa de fato um nível absurdo de profundidade para você resolver? Não são muitos, cara. Não são muitos, entendeu? Então, o ponto que a nossa diferença com o nosso conhecimento, e que o conhecimento eu vou traduzir como experiência, não como conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico, eu imagino que com algumas sequências de prompts e com um pouquinho de dedicação, você vai conseguir obter de certa forma. Muito mais rápido do que antes. E muito mais rápido do que a gente tinha antes, né? Você não vai estar na mão de um especialista naquela área de negócio para você poder, né, para você conseguir de fato resolver um problema. Agora, concordo. O ponto é que se eu de fato precisar trabalhar em situações que exijam
alternativas não tão óbvias e que talvez só com base na tua experiência ou na experiência coletiva é que de fato você consegue bolar uma solução para aquilo. E claro que a IA vai te dar o apoio, mas vai ser nesse ponto que as coisas ainda vão ser... O nosso conhecimento, a nossa valia ainda vai ter algum tipo de peso. Porque para a maioria das situações, especialmente para posições ali de júnior, eventualmente até de pleno, para a parte mais técnica do negócio, realmente eu imagino que a gente vai ter um choque aí daqui a alguns anos, porque meio que o mínimo que o cara vai precisar para poder executar aquela tarefa, a informação vai estar disponível de maneira muito fácil. E basicamente vai ser como que você vai pegar aquilo e vai aplicar no teu dia a dia. E é questão de tempo até que a gente consiga unir a questão do RPA ou de alguma eventual automatização embedado no negócio desse, entendeu? E quando isso acontecer aqui, apesar que a gente não sabe quando, né? Porque os saltos são exponenciais, né? Mas esse é um ponto que eu tenho refletido que... E a gente falou um pouco no outro episódio, né, sobre isso, que o especialista vai acabar, cara. O especialista em algum momento vai acabar. Porque imagina que a informação tá toda na internet, você tem da parte técnica, entendeu? E a partir do momento que as ferramentas têm mecanismos de busca, APIs aí para você conseguir trazer esse dado, você tendo o engenheiro de prompt ali, você tendo o cara que sabe fazer a pesquisa, trazendo essa informação de maneira estruturada, em algum momento a gente realmente vai ter uma ruptura aí na forma que a gente realiza nossas atividades. Agora, olha, eu fico pensando assim, pega um médico. A IA é melhor que a maioria dos médicos. Em termos de diagnóstico, tá? Já é melhor. Advogado, já é melhor. O que acontece? Durante muito tempo, a gente foi refém desse tipo de pessoa. Eu vou dar um exemplo, agora não, claro, não é pejorativo, é um cara que eu tinha muito carinho, o nome dele era Hoffman. Ele era um advogado lá da rede ferroviária, ele era consultor. Muitos anos de experiência, muita vivência. Ele trabalhava como consultor interno. Então o pessoal chegava lá, tirava umas dúvidas com ele dava umas ideias, umas dicas, tal. O pessoal perguntava coisas pra ele que só ele lembrava, só ele sabia, tal. Puxa, era válido a existência dele, né? Você pega hoje, é um serviço que os advogados não gostam de tirar dicas, não gostam de tirar dúvidas nem te dar dicas porque eles consideram que é consultoria. Hoje você vai lá no chat GPT, ele sabe melhor que muito advogado, porque que advogado que vai consultar instantaneamente todos os códigos possíveis, civil, trabalhista, florestal, ambiental, e saber tudo da boa da língua. Então, assim, quando a gente tem um conhecimento analógico em forma de livro, e eu vou chamar de analógico também o que está dentro da cabeça das pessoas, a velocidade de acesso é limitada aos usuários e aos canais de comunicação, que no caso é o olho e as mãos, porque você tem que folhear as páginas. Quando você está colocando conhecimento digitalizado nos bancos de dados informatizados, e você está fazendo com que essa inteligência artificial consiga consultar essas informações, e hoje ele já tem um nível bem avançado de discernimento, de entender, de interpretar, de fazer todas essas camadas aí e trazer um negócio muito bem feito, me faz pensar, Wellington, que aquelas atividades que exigem menos talento individual, que é menos arte, é mais básico, vamos dizer assim, essas vão ser suplantadas primeiro, porque você pega, por exemplo, advogado, contador, médico, médico não o instrumentista, o cirurgião, né? Vamos falar aí, por enquanto, dos diagnósticos. A IA dá a lavada deles, cara. Eu acho que pro médico, talvez, pro cara que tá fazendo uma teleconsulta, se ele colocar o paciente ali pra poder falar com uma IA, e vamos supor que ele estiver gravando o que o paciente esteja falando. E aí você tem uma transcrição do áudio daquela pessoa, que o cara joga numa IA. E ele basicamente avalia se o que a IA trouxe faz sentido, tá condizente com a clínica do paciente. Cara, você já ganhou produtividade, entendeu? Nessa brincadeira. Você não tira
a função da pessoa, mas você traz outras visões, porque o ser humano é enviesado, né? E você não... claro que a gente tá trazendo um ponto aqui mais hipotético, porém já existem ferramentas que funcionam dessa forma. Tem ferramentas que fazem prontuário com IA, que fazem a triagem inicial do paciente via IA, só com base nos sintomas que ele trouxe. Que basicamente são com os inputs que ele tá trazendo ali. Você tem alguma dor física? Ah, não tem. Ah, mas como você tá sentindo? Tô sentindo A, B, C, D e E. Ah, você tem alguma condição, alguma predisposição na família? Tem alguma coisa? O cara basicamente vai quase que tá preenchendo um checklist ou algo que a própria pessoa ali no front tá fazendo. Na hora que ela dá o play ali, passa pro médico, isso aqui já tem uma pré-triagem da IA pra poder dizer o que pode fazer, passa pro médico, o cara vai falar, encaminha ou não, entendeu? E aí, esse tipo de coisa vai acabar acontecendo, que hoje, o ponto que ainda pra gente é ainda mais difícil, especialmente aqui no Brasil, né? Falando dessa parte do médico só é porque você, na hora da cirurgia, que é onde o negócio aperta, quem vai ter que fazer é o cara, ainda, né? Especialmente na maioria dos casos, ainda vai ser um... Mas você tem uns robôs hoje de precisão, que o cara faz a cirurgia, por exemplo, um médico brasileiro, tem ótimos cirurgiões brasileiros, que fazem cirurgias até remotas, por exemplo, lá na Arábia Saudita tá operando o cara. Mas é cara fazendo, entendeu? E ainda não tá acessível ainda, isso não é... Ainda, mas é possível, escalável. porque se a IA aprender com o que esse cara sabe, ela consegue somar o conhecimento dos 3 maiores cirurgiões cardíacos e vai ser muito melhor que os 3. É exponencial, né? Aí é sempre exponencial, né? Porque nunca é soma, né? Porque aí tem a parte das intersecções, né, entre o conhecimento de cada um deles ali, que é onde fica a riqueza, né? Da contabilidade eu vou discordar um pouco aqui no Brasil, nem o contador sabe o que tá fazendo, porque o negócio é tão maluco, é tanta regra, cara, porque aí pra IA funcionar, a IA precisa ser lógica, cara, e o nosso sistema não é lógico, cara. Nosso sistema, a contabilidade não é lógica, cara. Então não é. Funciona. Mas assim, vamos dizer que acho que a minha opinião, não sei qual é a sua, a respeito de tudo isso, que realmente o conhecimento, que é quando a gente fala de dados e informações, e não de experiência e conhecimento de verdade, né? Vamos falar que qual que seria a sequência, né? Eu tenho dados, quando eu oriento e agrupo eles e dou um sentido para eles se tornam informações. Quando eu consigo usar essas informações de uma maneira prática, isso é um conhecimento. E quando eu pego a execução desses conhecimentos de maneira prática, estou colocando lá o conhecimento, eu estou exercitando, eu começo a adquirir ao longo do tempo experiência, que é uma sabedoria de saber, isso aqui não funciona agora, não sabe, talvez isso aqui não funcione melhor assim assado. Quando eu vejo hoje como nós estamos, eu estou dizendo que em termos pelo menos de dados e informação, isso é 100% a IA é melhor que os profissionais que tem por aí. A parte de conhecimento, que é colocar isso em prática, eu digo que de 6 meses para cá, a gente teve avanços consistentes. Então, eu não posso dizer hoje, mas não consigo achar que é uma barreira intransponível da sabedoria humana que a IA não possa reproduzir. Porque são modelos que aprendem. Quando a gente toma às vezes como base um conhecimento, um comentário meio generalizado, é do cara que mexe só numa IA lá, num chat GPT da vida lá. Agora nós estamos falando de aprender. A gente já teve, eu e o Wellington, a gente junto desenvolveu e treinou uma IA para emular uma personalidade. Eu já tive contato, não sei se o Wellington também já teve. É interessantíssimo, é sem limites se você tem essa oportunidade de ensinar ela. Então, para usuários mais avançados, eu digo que a gente não tem esse limite não. Para mim, de fato, nós estamos beirando o início de uma revolução onde que todos os diplomas, os conhecimentos, as experiências, elas vão valer até a IA absorver. E eu não consigo achar o que vai ser a valia do ser humano. O que eu consigo em tudo isso é tentar tatear no escuro qual seria o nosso papel num mundo onde as IAs fazem e sabem tudo. Eu queria trazer um autor que chama Bloom, que ele criou uma hierarquia, é uma pirâmide, onde ele separa isso em 6 camadas, que seriam as camadas do aprendizado e da inteligência humana. Ele chama as 3 primeiras de inteligências ou faculdades mentais inferiores, e as 3 superiores, são as de cima, as 3 superiores, que
que seriam as mais nobres, mais difíceis. A maioria das pessoas, elas detêm, quando elas não têm nenhuma limitação, né, intelectual, elas detêm as 3 primeiras e trabalham muito bem com as 3 primeiras. E as 3 superiores, elas são um pouco mais raras entre as pessoas, nem todo mundo detém as 3. Quais seriam essas? Ó, quem tá escutando, pega aí. A mais baixa de todas, que seria a 6ª inteligência, recordar, lembrar, memória, tá? Que ela tá ligada ao fato de você ter um conhecimento, conhecer algo, saber algo. Essa é a inteligência 6º nível, é a mais baixa de todas. Acima dela, aí existe uma que se chama compreender. Porque uma coisa é você lembrar, mas você não entender. E o entender, o compreender, está ligado ao fato de você dar um significado ao conhecimento. O Eric chega pra mim e fala assim: Albino, bandeira fica no mastro. Daí eu falo pra ele assim: mas pra que serve? Não sei. Então ele só lembra do fato, mas não sabe pra que serve. O compreender é o interpretar. É você, fora daquele contexto, explicar para outro do que se trata. Que nível que é esse? 5º nível ainda, Wellington. Ainda estamos nos... O 6º, o 5º e o 4º são as inteligências inferiores, que estudos dizem que até os chimpanzés têm. Calma, você conhece muita gente que não tem esse 2º, né? Nem o 1º. Mas tudo bem, Não bora. foi eu que disse isso, que fique bem claro. Fui eu. 4º nível, estamos subindo os níveis, né? Até chegar no primeiro andar, que é o topo. Aplicar. Então, se o 6º é recordar, o 5º é compreender, então eu estou indo para o 4º andar, que é aplicar. É a capacidade de colocar em prática. Só nesses 3, 99% das pessoas estão resumindo tudo que uma IA faz e o que a inteligência humana faz. E por isso, quando eu escuto as pessoas falando assim, não, a IA talvez não supere a gente, talvez a IA não substitua a gente, calma lá, não é bem assim. Eu acho que as pessoas não estão tão cientes que essas 3 inteligências são as inteligências inferiores e que a IA coloca no pé com o pé nas costas, coloca em prática isso. Recordar, interpretar e colocar em prática. Concorda? Desses 3, sim. Porque é o que a gente faz hoje, né? E é o que a gente faz hoje. Mas é o que 90%, mais que 90% das pessoas fazem no seu dia a dia. Consiste o seu trabalho em recordar coisas, interpretar e colocar em prática a interpretação. Falando de trabalho, e como um todo, realmente isso não tem muito como pra onde a gente fugir. Quer ouvir as 3 superiores? Vamos, fala aí. As 3 superiores agora, para falar de uma vez só. Analisar, avaliar, resumir e criar. Analisar é a capacidade de você interpretar o fenômeno e através dele entender o mecanismo que está por trás dele, que é o que grandes gênios como Newton, Einstein fizeram. Olhava para, por exemplo, a natureza e transformava isso numa equação. É a capacidade de analisar os dados. Dado pelo dado. É a capacidade de você analisar. Olha, por lógica euclidiana, a lâmpada que estava acesa dentro desta sala, agora que todas estão apagadas, é a quente. Porque você teve que analisar, você teve que usar um método de análise para identificar algo invisível. A próxima camada, que é o avaliar, e baseado nesta análise, a capacidade de avaliar e discernir o que é o bom, o que é o ruim, de tomar decisões e a capacidade de resumir as coisas. Você fala assim, pô, fulano de tal não consegue resumir as coisas, é prolixo. Fala, não consegue resumir. Falha no 5º andar da inteligência, no que seria o 2º andar, né, das inteligências superiores, que é a capacidade de síntese. E o topo é a criatividade. Acho que os modelos podem simular esses 3, mas tem um pouco mais de dificuldade por enquanto. O que eu vejo é muito que, de tudo que a gente pode falar aqui, acho que é inegável a capacidade de execução dessas ferramentas. De tudo que você pedir para você construir um resumo, para você analisar, para você pode seguir todo o fluxo, né? Desde a geração do dado, talvez a geração do dado não, mas talvez você não precise disso, mas ou a busca pelo dado. Você pode trazer os dados para
para a mesa ou pedir para que ela traga alguns dados, transformar aquele dado em conhecimento e transformar aquele dado em informação e depois obter algum conhecimento sobre aquilo e depois fazer algum tipo de análise um pouco mais profunda, tudo isso é feito com base em algum comando. Alguém ainda está dando comando para fazer. Então, além disso, depois que aquele comando é gerado, quem toma a decisão do que fazer? Não é retórica, é retórica, tá? Mas assim, quem é que vai tomar a decisão para fazer? E aí, a partir da decisão tomada, de quem é a responsabilidade sobre aquele ponto? Então, especialmente no trabalho, uma coisa que, pelo menos por enquanto, eu não consigo visualizar é alguém delegando a responsabilidade das coisas para uma IA. Alguém ainda vai ter que assumir o rojão, entendeu? Porque, a não ser que a gente consiga atingir... E aí acho que é questão de tempo, tá? Porque se as coisas na tecnologia evoluem numa velocidade muito maior do que a gente controla, né? Porque imagina que a gente tem o processo rodando super bem, lisinho, ali, e aí por algum motivo, por alguma heurística, por exemplo, a IA tomou uma decisão de fazer de ir pelo caminho A em vez de pelo caminho B e deu um prejuízo milionário para a empresa. De quem que é o BO? Quem é que resolve? E aí, a OpenAI vai pagar? É isso. Vai ser a Meta que vai pagar? Vai ser Ou eles não erram? O DeepSeek? Exatamente, entendeu? Então tem uma coisa que até o momento eu ainda não vejo meio que uma solução ou uma contramedida, é sobre quem é que assume a responsabilidade. E agora, em relação à tomar decisão, geração de informação, de conhecimento, de dado, poder de análise, dependendo de quem estiver colocando o comando, cara, eu vejo que não tem limite mesmo, entendeu? Porque eu tenho visto no dia a dia, eu já comentou sobre isso em alguns outros episódios, cara. Toda mesa que eu passo, todo mundo tá com o ChatGPT do lado, ou com alguma ferramenta de IA do lado, ou com o Perplexity, ou com o Grok, ou com qualquer coisa. Ou seja, por mais que as pessoas não queiram aceitar, eles já estão fazendo o trabalho deles. Já estão usando, entendeu? E aí eu ouvi uma outra reflexão um tempo atrás que falava assim, cara, eu não me importo em perder o meu emprego para IA, a minha função para IA, desde que eu não perca o meu salário para ela. Então, claro. O ponto é que para várias pessoas pode chegar um cúmulo assim para várias funções, não várias pessoas, né? Pode chegar o cúmulo de você receber uma demanda, jogar para IA fazer, tratar e terminar. Na prática, o seu emprego, quem já tá fazendo aí nessa linha. Mas o teu salário ainda é teu, entendeu? Porque você tá usando a IA como um assistente ali para conseguir gerar mais produtividade, né? E eu acho que nesse ponto é que vai mudar, Wellington. Porque eu acho que quando em 1830, 1750, o cara pra pilotar uma caravela, ele tinha que levar 250 pessoas, e hoje o cara, pra dar a volta no mundo num veleiro classe laser, ele leva 15? 15 pessoas, né? Assim, eu acho que o que vai mudar, Wellington, é o seguinte, é a quantidade de pessoas. Vamos ser direto ao ponto aqui. Você ouviu primeiro aqui, que nem aquele podcast de 2012, aquele filme, você ouviu primeiro aqui que o mundo ia acabar, né? Você ouviu primeiro aqui. É assim, quantidade de pessoas, Wellington, vai mudar drasticamente nas operações. Porque eu já acho, aí é o Albino falando aqui, futurologia misturado com chutômetros. Bola de cristal do Albino, hein? Bola de cristal do Albino. Eu já acho que o FTE, se a gente for calcular o FTE das pessoas no dia a dia, eu acho que o FTE já está em 60%, da maioria dos profissionais, tá? 40% eles não estão fazendo nada, estão enrolando. E desses 60% que eles fazem, eu te digo que metade é atividade que poderia não existir. Porque às vezes você pega, eu vejo muita gente relutante a abandonar o Excel. Se você pegar esse processo do cara e espremer num espremedor de suco, não sai 2 gotas, Wellington. O cara tá fazendo um monte de coisa em Excel e planilha, e controle, e manda e-mail, não sei o que. Quando você chega e dá uma balançada nesse pessegueiro, não cai nem vespa de lá. Não tem suco, não tem fruta, não tem nada, velho. É raso. É muito ruim.
Então, o que eu tô te dizendo, tá? Muitas das pessoas que são mão de obra hoje dos processos é pra ficar apagando fogo e coisa de problema de processo que as pessoas até hoje não tiveram a capacidade de resolver. Porque processo mesmo, a grande maioria não é com exceções, tá? Aqueles que são extremamente manuais. E esses que são extremamente manuais, que é difícil você imaginar que o cara tá dando nó, que o cara tá fingindo que tá trabalhando, que é um cara de cobrança ativa, um cara que lança documento, esses caras são os primeiros que a gente tem que eliminar por IA, o papel deles. Porque hoje você coloca um chat GPT pra fazer cobrança com voz, vai ser muito mais eficiente com discador e seja o que for, do que um cara ligando o dia inteiro o telefone pra alguém. Uma integração de nota fiscal automática pro XLS não precisa nem de OCR. Como que um cara vai em 2025 digitar, lançar nota? Faz E 10 se anos tem que a alguém- galera faz isso e no se- SSC, né, cara? E se tem alguém lançando nota, é porque as integrações são mal feitas e o cara tem que ficar revisando o código que vem pela metade, informação layout de que não lê direito, que é falha de quem desenhou a solução. Aí os caras têm que manter 40, 50 caras lá em vez de resolver o problema. O Wellington, de verdade, cara, escritórios aí que tem 500, 600 pessoas poderia ser tocado tranquilamente por 15, 20 pessoas. Eu acho que nós temos que parar pra pensar que a IA, ela tá mostrando a verdade do rei pelado, daquele código, aquela história antiga de criança lá, do rei nu. O rei está... O rei está nu há muito tempo, Wellington. Há muito tempo a produtividade é perda de tempo. As pessoas, metade ou um pouquinho menos da metade, estão enrolando no seu dia a dia. E a outra metade estão fazendo besteira. Perda de tempo. Se você redesenhar o processo e colocar a máquina para funcionar, você vai ter uma descoberta, um espanto. Que você pode operar um grande negócio com 50 pessoas ao invés de 1000. Porque daí são os caras que vão tomar decisão, são os caras que vão pensar em estratégia, é os caras que estão pensando em criatividade, É o cara que vai dar o prompt pra IA. é o cara que dá o prompt pra IA, é o cara que avalia os resultados, é o cara que faz experimento, é o cara que propõe ideias, propõe estratégias. É essas coisas que a gente vai precisar dentro das empresas. E eu, se eu sou um empresário, por mais que o cara chegue pra mim e fale assim, ó, tá aqui a Gemini nova 8.0, que é super criativa e super estratégica. Eu vou falar pra ele assim, não, obrigado, desculpe, não quero. Eu ainda prefiro que o meu time faça isso. Porque senão daqui a pouco Porque a gente esse vai ser o core, né? Porque esse vai ser o core da... e vai ser o core da empresa e vai ser o meu diferencial. Por que na Fórmula 1 todos os carros são iguais, só que alguns rodam mais que os outros? Cada um com seu diferencial. Cada um com o seu diferencial, meu amigo. Não dá pra dizer que qualquer piloto dirige qualquer coisa, não dá pra dizer que os carros são todos iguais. Então, as empresas vão continuar tendo isso durante um tempo. E vai ter ferramentas de IA que vão ser bússolas. Eu gostei muito de um texto esses dias que eu vi no LinkedIn, dizendo assim que a IA... ela é a bússola, ela dá a direção, não é o mapa, não é o GPS, é uma Ela bússola. não é o capitão, né, cara? Ela não é o capitão do barco. É, exatamente, exatamente. Mas assim, pra um monte de outras coisas operacionais, ela vai ser a tripulação inteira. Ela vai ser o timoneiro, ela vai ser... Então, assim, eu queria muito ter feito um episódio, como muitos que a gente faz aqui, que eu termino e falo assim pro pessoal, não, pessoal, isso é tudo farofa, é tudo Groselha, né, groselha, cara? esquece. Não, gente, é realidade. E as empresas que não perceberem que o seu efetivo, a grande parte, pode ser otimizado, que no final das contas é cortar os quadros, são as empresas que não vão perdurar. E olha só, Wellington, quais são os desafios que a gente tem, que há anos a gente fala aqui nesse podcast. É cada vez mais difícil achar gente boa, é cada vez mais difícil achar pessoa que quer trabalhar. Então, tá vindo a calhar, está vindo a calhar isso daí. Ótimo, vamos criar empresas mais personalizadas, com menos gente lá dentro, pessoas que pensam e fazem diferença. Não faz, Wellington, põe a mão no coração, não faz sentido ter um exército de gente fazendo nada, conferindo o lançamento de sistema, não faz sentido, Wellington. Aí é foda, né, cara? Não. Você pega lá aquelas torres administrativas do Itaú, 30 mil funcionários. O Itaú não vai ficar com 30 mil funcionários. Justifica, né, cara? Não justifica, não tem como. 30 mil é muita gente, cara. É muita gente. Não, pro negócio que não tem nem operação física, né, cara? Que é... Então... Não tem produto físico ali, cara. Não Uma tem. coisa era se você tivesse que... Pô, sei lá, cara, manusear muita coisa, por qualquer que fosse a razão, entendeu? Por qualquer que fosse o motivo. Mas não tem nem Não isso, justifica. né, cara? Não tem justifica, como, velho. não tem como.
veio pra ficar, Wellington, recado final pra fechar. Veio pra ficar. Acho que não tem volta. Acho que a situação é alarmante no sentido de precisamos repensar as empresas e o nosso papel como profissional, porque vai mudar. E as empresas que não mudarem vão ser extintas. Porque, Wellington, se você é um gigante com 1.000 funcionários e o teu concorrente vai ter 500 e produz igual, Aí é um problema. Aí você... Já era. Aí já era. E ele nem foi... vou te dizer que ele poderia fazer com 200. Aí você fala, isso é coisa de filme de ficção científica. Não é. Eu já falei aqui nesse podcast um acesso de uma informação privilegiada da pessoa que é a representante da BioID no Brasil, que é uma brasileira aí, vulgo teste ferro, né? A pessoa que cria a BioID do Brasil. Daí eles colocam essa pessoa para ser como se fosse dona da empresa aqui. Até para salvaguardar os direitos da empresa lá na China. Os caras falam assim, você é maluca, você vai abrir essa fábrica lá em Camaçari, todas as empresas fecham lá, o sindicato lá é muito difícil de lidar. Ela falou assim, sem problemas, nós vamos ter, no lugar da planta da Ford que tinha 1.000 funcionários, nós não vamos ter nem 80. A fábrica é toda robotizada, já tá vindo lá da China. Claro que eles tiveram problema agora na construção, porque aí eles não conseguiram comprar. Aí não tava na mão deles, né, cara? Não tava na mão deles. Mas quando começar a funcionar, já é um exemplo vivo. Eles estão ficando no lugar de uma fábrica da Ford, que há pouco tempo existia e tinha 1.000 funcionários. Eles vão produzir comparavelmente a mesma coisa com 80 funcionários, Wellington. E a maioria deve ser técnica eletrônica. Não, e basicamente o que eles estão trazendo? Eles estão trazendo os carros quase prontos, cara. Eles estão só montando aqui. A fábrica da BYD em Camaçari é só assembly, cara, é só montagem. Mas que fábrica então, que não é assim, assembly hoje em dia, né? Você vê, também, mesmo aqui a da Audi aqui em Curitiba, faz umas portas ali, umas prensas ali pra garantir o PPB, os programas de incentivo, mas é montagem. E aí, cara, você vai chegar ali, cara, com um negócio que já vem quase pronto, cara. Só basicamente você mete o robô ali, mais uma galera. Por 1.000 pessoas? Aí não precisa, entendeu? Aí não vai precisar. Até porque você não pode aceitar que você tinha 1.000 pessoas fazendo o processo há 30 anos, entendeu? E vai continuar 1.000. E em 2025 você ainda precisa de 1.000 pessoas fazendo o negócio, cara. Não é possível. Então, também não tem. A gente vê as empresas brigando pra voltar 5 ou 6 anos o quadro, sendo que elas deveriam estar fazendo ao contrário. Elas tinham que estar reduzindo. Né? Você fala assim, esse quadro dessa área aqui tinha 15 pessoas há 5 anos atrás, hoje tá com 20, você tem que voltar a 15. Não, você tinha que estar com 10. É que a gente fala que lá em CSC, principalmente na Votorantim, que a gente evitava a inflação e gerava produtividade e as pessoas não acreditam, né? Mas lá era real isso. Porque você tinha aumento de escopo. Você tinha equipes lá que estavam com 15, 13, 12, 11 e só aumentando a quantidade de trabalho lá dentro. Né? Aumentando a demanda. Meu amigo. Isso aí é produtividade. E me veio com esse papo aí que as outras empresas sabem o que é isso, não sabem. As pessoas, desculpa, Wellington, pra finalizar a minha participação, as pessoas tentaram em contratar gente. Parece que se não coça o dedo se não contratar 2 caras. De 2 em 2. Tem que parar isso. Tem que começar a pensar produtividade. As empresas não vão resistir. Olha os custos. Os custos estão estourando. Não tem como. A maioria das empresas, o maior custo é TI, mão de obra e energia, cara. E matéria-prima. Mão de obra é caro tanto quanto matéria-prima. Chega! Quase metade do SG&A é folha, né, cara? Então se não for mais, né, dependendo do escopo, né? Mas a minha parte aqui pra fechar... a gente também eu tenho observado que alguns comportamentos assim recaem muito sobre a própria gestão da empresa, entendeu? Porque tudo que a gente está falando aqui de buscar produtividade, de buscar otimização e tudo mais, depende muito do momento da empresa, depende do que os executivos esperam, depende de muita coisa, só que em algum momento a conta vem. Em algum momento a conta vai vir. Então uma coisa que a gente já falou, né? Se mantém enxuto. Agora, sobre a questão da IA em si, se a gente não utilizar a ferramenta ou as ferramentas da maneira que a gente precisa, da maneira que de fato vai trazer ganho para o nosso dia a dia, que a gente vai usar isso para poder transformar a maneira que a gente executa o nosso trabalho, a gente vai ser engolido, cara, em algum momento. Em algum momento a gente vai ser engolido, o que a gente sabe vai valer pouco. E porque é aquilo que a gente falou, cara. E olha como é um negócio interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que a gente precisa ter muita profundidade para resolver algumas coisas,
quem que pode ter mais profundidade? Somos nós? Ou é quem tem acesso ao banco de informações do mundo inteiro, entendeu? Exato. Então, é um negócio de maluco, porque por enquanto a gente não tem o meio para poder transformar todo esse acesso ao dado em algo tangível. Porém, em algum momento isso vai acontecer, cara. Em algum momento a gente vai ter um salto e você vai jogar ou alguma situação ali, cara, com um comando pra ferramenta, e ela vai dizer exatamente o que você tem que fazer. E em dado momento ela vai fazer pra você, se você autorizar, cara. Se você se responsabilizar e autorizar aquilo, ela vai executar. E a gente não pode subestimar, cara. Tecnologia você não subestima. Porque esse é um problema, cara. É o que aconteceu com todas as grandes que caíram por subestimar os demais, cara. Desde a época. E a história da humanidade. Desde a Kodak, de todo mundo, cara. Todos os grandes casos de queda foram assim, cara. E a história da humanidade é assim. Cartago caiu, Roma caiu, a Grécia caiu, o Egito caiu. Foi sempre explotado por uma tecnologia. Pouca gente sabe aí que o Egito foi um dos primeiros impérios que caiu por causa de um arco e flecha. Os Ixios tinham cavalos e arco e flecha. Eles não tinham. Então a tecnologia sempre veio como uma alavanca transformadora da história. Então não dá pra gente brigar com tecnologia. Não dá, não subestime. Então aprendam a usar. E assim, o melhor momento pra você ter começado a usar era antes, o segundo melhor momento é agora. Então comece, cara. É. Eu acho que uma dica também que eu queria, que eu não dei dica, mas é assim, comece a achar e descobrir coisas que a IA não faz. E se concentra nisso. Também, muito bom. Muito bom. Eu consigo pensar agora uma em ambiente empresarial que é liderança. É, cara, mas é isso. É responsabilidade, é liderança, não tem como. Não tem, ainda não faz, entendeu? Ainda não. Eu acho que o IA, pra dar algumas atividades burocráticas de liderança ali, de dar um feedback, de alguma coisa assim, mas, cara, ainda não consegue ser um líder. Ainda não consegue liderar, tomar aquela decisão, aquela impopularidade. Aquela que dói, né? Ainda. Mas então foca nisso, porque acho que essa vai ser uma das últimas que vai deixar de existir. Estratégia. Tudo que foi relacionado a coisas que não são óbvias. Porque, por exemplo, o que define estratégia no negócio? Como que você vai colocar uma IA pra definir estratégia no negócio? Como que... Assim... Com base em quê, cara? Porque na prática, o que a IA vai fazer hoje? O que ela faz hoje? Ela ainda não é algo que ela cria. Ela busca muita coisa, junta e te cospe ali resultado. Ela vai ser melhor quando ela tem que tomar ela tem que tomar decisões baseadas em dados e informações. Igual o Deep Blue lá ganha no xadrez. Não porque ele tem uma melhor estratégia, mas porque ele avalia todas as jogadas, as probabilidades, e ele escolhe a melhor. Mas ele não vai fazer um gambito da rainha, ele não vai ele não vai fazer uma loucura pra tentar ganhar, ele não vai fazer isso. É isso, cara. Quando que a IA vai assumir risco? Entendeu? Porque risco é um negócio humano, entendeu? De você dar o peitaço, entendeu? Exato. De você ir lá e falar, cara, a minha estratégia vai ser essa. Por quê? Nem que a gente caia. Mas e assim, quem que vai definir a estratégia, entendeu? Porque o que a IA vai fazer? Ela vai consultar o que existe. E aí... dentro de consultar ela vai usar o que existe, a referência do passado pra olhar pro futuro. E é justamente isso que não funciona. É você comparar. Como. É como você pegar um piazão nerdola com todos os conhecimentos possíveis do mundo e estratégia, matemática e estatísticas e colocar ele pra jogar comigo no Atila. Ele pode fazer o que ele quiser, cara, mas ele não conta com a irracionalidade das coisas. Ele não conta com uma coisa imprevisível que eu vou fazer e vai destruir ele. Cara. E porque da mesma forma, vamos supor que você jogue lá dele, pega lá o teu offsite lá, o teu momento de planejamento com o teu time, vai lá pra fora e joga pra IA pra ver o que ela vai te ajudar. Cara, porque a IA não tem ideia do que tá passando na cabeça das pessoas, cara. Ela não tem como prever o que vai vindo da cabecinha ali dos caras que são tomadores de decisão. E outra coisa, você pode ir lá montar o melhor planejamento, cara. O teu concorrente vai lá e faz uma parada que tá totalmente fora da curva. Te arrebenta, cara. Vai te arrebentar, entendeu? Exato. E não tem IA que resolva isso, cara. Então, o fator que é relacionado a coisas que não existem ainda, produtos novos, cara, soluções novas, coisas que e não é só ficar fazendo Uber de tudo, ficar juntando, não é isso, entendeu? Ficar, eu sou hub de tal coisa. Porra, tá cheio, cara, disso aí, né? Agora, quando você traz uma solução nova, que é disruptiva, não vai vir olhando pro passado, entendeu? Disrupção não olha passado. Disrupção tem que entender necessidade, cara. E como que uma IA vai entender necessidade humana, cara? Nem você se entende.
Porra, entendeu? Como que... quanto que é o teu grau de autoconhecimento, cara, pra saber se é feliz? Tu consegue nem conseguir responder isso. Nem se você é e se você não é, cara. E o porquê disso. Então, essa imprevisibilidade, esse negócio humano é que a IA não vai ter. Entendeu? Fica para um próximo programa, a gente tem que fazer um especial que é coisas que a IA não faz. Já tá anotado. Tá na pauta. Já está anotado. Vamos pesquisar, Wellington. Boa noite, pessoal. Tchau. Tenham uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! Tchau, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.